E aí, gente, Ronan Silva por aqui, e hoje eu quero falar sobre um tema que por muito tempo me intrigou. Você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu Deus falar com você? Como ouvir a voz de Deus? Desde pequeno eu cresci ouvindo frases como essa, que Deus tinha falado com uma pessoa, ou alguém falando que Deus falou com ele, e eu ficava intrigado, porque eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Eu ficava pensando, era um barulho, eu ouvia com os ouvidos, era um som, eu assistia aqueles filmes e ficava imaginando uma voz, algo assim, e eu ficava intrigado. Quando eu cresci adolescente, foi quando eu tive um encontro com Jesus, foi então que eu aprendi um princípio que me fez entender como ouvir a voz de Deus, e isso mudou toda a minha vida. A Bíblia conta uma história que me fez entender esse princípio pela primeira vez, que é a história do profeta Samuel, que é consagrado pela sua mãe para trabalhar, para servir no templo desde criancinha, e ele passa a ser treinado por Eli. E quando ele está dormindo, Deus chama ele, quando ele ainda era jovem, Deus chama ele pelo nome, chama Samuel, mas ele não entende, ele ouve a voz, ele ouve o som, mas ele ao mesmo tempo não assimila, e ele acha que é Eli que está chamando ele. Então ele se levanta, vai até Eli e diz: "O que é que você quer? Você me chamou?" Eli olha para ele: "Não, vai dormir, eu tô aqui na minha, eu não te chamei não." Ele volta a dormir. Pela segunda vez, Deus chama Samuel e fala: "Samuel." Ele ouve aquilo, não assimila e procura Eli de novo e diz: "Ei, você me chamou, agora foi você, porque eu ouvi alguém me chamando Samuel." Ele fala: "Vai dormir, eu não te chamei não." Pela terceira vez, Deus chama Samuel e ele ouve a voz de Deus chamando Samuel, mas ele ainda acha que é Eli, e ele procura Eli e diz: "Olha, eu não tô maluco, você me chamou, eu ouvi o meu nome sendo chamado." De repente, Eli entende que é Deus falando com Samuel e dá a seguinte orientação para ele: "Da próxima vez que você ouvir a voz, diga: 'Fala, Senhor, porque teu servo está ouvindo.'" Samuel volta a se deitar e, de repente, novamente a voz de Deus fala com ele: "Samuel", e chama ele pelo nome, Samuel. Mas dessa vez Samuel desperta e diz: "Fala, Senhor, porque seu servo está ouvindo." O que aconteceu? O que mudou? E a partir daí, Deus passa a falar com Samuel e abre muitas verdades e muitos segredos para o coração dele. O que mudou? Mudou que Samuel se colocou disponível para ouvir a voz de Deus. E aí eu entendi pela primeira vez na minha vida que existe um princípio que se apresenta em toda a palavra de Deus, que condiciona ouvirmos a voz de Deus ou não, que é o princípio da disponibilidade. Deus só vai falar com você quando Ele encontrar em você um coração disponível. Deixa eu te dar um exemplo para você entender um pouquinho melhor. Lembra aquela brincadeira do Silvio Santos, do programa Silvio Santos, que ele chamava algumas pessoas da plateia, uma pessoa da plateia ou um convidado, e aí essa pessoa entraria numa cabine, colocaria um fone de ouvido com som bem alto, e enquanto isso apareceria uma luz que, quando acendesse a luz, essa pessoa teria que gritar sim ou não. Enquanto isso, o apresentador Silvio Santos, ele oferecia prêmios para essa pessoa e poderia trocar esses prêmios por coisas que não valiam nada. Mas como a pessoa não estava ouvindo direito qual era a troca, por exemplo, o Silvio Santos dizia: "Você troca essa geladeira e mais R$1.000 em compras todo mês por uma lagartixa morta." Aí aparecia a luz. Sim! Todo mundo ria e o apresentador falava de novo: "Você troca essa lagartixa morta por esse maravilhoso PlayStation." Nem tinha PlayStation. "Você troca essa lagartixa morta por essa maravilhosa televisão de tubo de última geração." E a pessoa respondia: "Não!" Era engraçado porque não se tratava do que Silvio Santos estava oferecendo e o que ele estava falando. Se tratava de que a pessoa não estava ouvindo. Essa era toda a diferença e essa era a graça da brincadeira. O problema é que, no que diz respeito ao relacionamento com Deus, tem sido a mesma coisa. Eu tenho visto pessoas que têm vivido um relacionamento com Deus, mas não têm ouvido o que Deus tem para suas vidas, não têm entendido o que Deus está falando no seu coração. Por quê? Não porque Deus não tem falado, mas sim porque ela não está ouvindo.
Um dos grandes problemas da nossa geração é que nós estamos o tempo todo distraídos e entretidos. A gente não fica em silêncio, a gente não está disponível. Todo o tempo a gente está com um monte de barulho não somente de som mesmo, mas um barulho emocional, um barulho na nossa espiritualidade. A gente está o tempo todo ocupado e não está disponível para ouvir a voz de Deus. A gente vai ter um tempo de oração e o celular está do lado com as notificações ativas e a gente não consegue se colocar disponível para ouvir a voz de Deus. A gente assiste muita série, a gente vê muito filme, a gente está o tempo todo ocupado. Em meio a tudo isso, eu tenho certeza que Deus tem falado conosco. Deus tem falado com você. Mas será que você está disponível para ouvir a voz de Deus? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei para que possa alcançar mais pessoas com essa mensagem. Se você quer acompanhar os próximos vídeos, se inscreve no canal que nós vamos compartilhar sempre a palavra de Deus e aquilo que Deus está falando no nosso coração para que possa alcançar também o seu coração. E se Deus falou com você nesse vídeo, compartilhe ele com alguém para que todos nós possamos estar disponíveis para ouvir a voz de Deus. Até o próximo vídeo!